Olá, eu sou o professor Mota e nessa aula de hoje nós vamos dar início ao capítulo 6 do curso de Álgebra Linear, falando de autovalores e autovetores. Então, para não começar o conteúdo falando teoricamente do que sejam esses itens, eu queria dar uma aplicação prática do uso de autovalores e autovetores. Então, vamos lá, para a motivação. Nós temos então aqui um gráfico de possibilidades de chuvas que possa ocorrer no interior do Ceará. São dados fictícios, mas ali dá para você entender o conceito. Então, ó, veja nessa árvore aí de possibilidades, nós temos as letras A, B e C. A letra A ela representa o fato, a probabilidade de chover fraco em um determinado município. A letra B representa a probabilidade ou a possibilidade de não chover naquele local. E a letra C, a possibilidade de chover forte. Então vamos entender aqui, ó, da probabilidade de chover fraco em um determinado dia, no dia seguinte a probabilidade do mesmo evento ocorrer é de 20% ou 0,2. Depois de chover fraco, a probabilidade de não chover é de 60% ou 0,6. Então, e a probabilidade de depois que chover fraco, nós irmos aqui para o C, que é chover forte, ou seja, num dia choveu fraco, a probabilidade no outro dia chover forte é de 0,2 ou 20%. Do mesmo jeito vai ocorrer se você tomar como base o não chover em um determinado dia, tá? No dia seguinte, a probabilidade de não chover novamente é de 35%. A probabilidade de chover forte também é de 35%. E a probabilidade de chover fraco no dia seguinte é de 30% ou 0,3%. Então você pode partir de C e você então tem as mesmas leituras. Falando nisso daí em termos matriciais, nós temos isso daqui, ó, uma matriz na qual tem coluna A, B e C, e as linhas A, B e C elas representam o seguinte. Veja aqui, ó, na linha A, coluna a probabilidade de chover fraco num dia e chover fraco no outro dia. Nós já vimos que essa probabilidade é 0,2 ou 20%. A probabilidade de chover fraco e logo no dia seguinte não chover de 0,6 ou 60%. A probabilidade de chover fraco e no outro dia chover forte é também de 0,2 ou 20%. E aí você vai fazer essa leitura para o B depois de não chover e o C depois de chover forte. Veja que a soma de cada coluna é igual a 1, que é a soma de todas as possibilidades, não é? De determinado evento. Então vamos trabalhar essas possibilidades ou essa probabilidade através dessa matriz, tomando por base o seguinte: nós vamos começar fazendo de conta que um determinado dia choveu fraco. Então, depois de ter chovido fraco o dia seguinte, o primeiro dia depois de chover fraco, nós vemos a seguinte probabilidade. Você vai tomar aquela matriz que representa esse diagrama do lado esquerdo e multiplicar pela matriz de coluna 1, 0, 0. A primeira linha é 1, que representa o fato de ter chovido fraco no dia anterior. 0, 0 quer dizer não choveu e nem choveu forte. Então, depois do primeiro dia de chover fraco, nós vamos ter essas probabilidades, 0,2, 0,6 e 0,2. Ou seja, mesmo número que tem partindo de A. No segundo dia, após o segundo dia de ter chovido fraco, nós vamos fazer a mesma multiplicação. Você vai pegar essa matriz de probabilidade aqui, certo? E multiplicar agora por essa matriz coluna que vem do resultado do dia anterior. Então você vê que cada dia ele depende do que ocorreu, da probabilidade que ocorreu no dia anterior. Então a gente vai iterar dia a dia essas probabilidades. Então, após o segundo dia, a probabilidade de chover fraco é de 0,27, de não chover de 0,46 e de chover forte é 27% também. No terceiro dia, nós já vamos ter os seguintes números. Da mesma forma, você vai pegar aquele resultado anterior, né, e multiplicar pela matriz, vai aplicar nessa matriz. Nós vamos ter o resultado de após o terceiro dia de chover fraco de 0,2595, ou seja, 25,95% de chover fraco novamente,
49,85% de não chover e 24,20% de chover forte. Depois do quarto dia, o que acontece? Nós vamos pegar esse resultado que nós encontramos na data anterior, aplicando essa matriz inicial de probabilidades, e você vê então que o resultado é 0,2619, 0,4874 e 0,2505. Vamos levar mais adiante, vamos fazer no quinto dia. Você vai pegar aquele resultado, então, aplicar naquela matriz inicial e o resultado, olha só como os números já começam a ficar mais estáveis. 0,26, 0,49, 0,248. Tá? No sexto dia, então, os números, novamente, então você pega aquele resultado, aplica de novo a matriz, e aí você tem 0,26, 0,489, 0,24. Veja que o 0,48 ele tornou-se 0,49 e voltou para 0,48. Então esse número aí ele vai se estabilizar em torno de 48%, quase 49%, tá? Então a probabilidade final será em torno de 26% de chover fraco, 48% de não chover e de 24% de chover forte, tá? Como é que esses cálculos foram feitos? Na realidade, você tem o seguinte, olha só. Note que antes disso, antes que as duas casas decimais, elas não têm alteração no número, vai se estabilizar naquele valor ali, né? Então veja, ó, eu voltei aqui para o primeiro dia. No primeiro dia nós temos essa primeira matriz aqui, que eu vou chamar de uma matriz de possibilidades, a matriz de probabilidade, vamos chamar ela de P, tá certo? Vamos chamar essa matriz aqui a matriz M. E esse aqui é a matriz do resultado, vamos dizer que seja isso. Então, veja só, no primeiro dia eu peguei essa matriz de possibilidades, multipliquei pela matriz M e encontrei uma matriz R. No dia seguinte, o que é que eu fiz? Eu peguei de novo aquela matriz P e fui multiplicar pela matriz R para ter o segundo resultado. Lembra que essa matriz ele vem para cá, esse resultado? Acontece que esse resultado também é a matriz probabilidade ou a matriz possibilidade vezes a matriz M. Ou seja, eu tenho aqui no segundo dia P ao quadrado vezes M. No terceiro dia, eu vou pegar então a matriz de probabilidade e pegar esse resultado final e trazer para cá, né? E aí a gente vai ter a matriz de probabilidade ao quadrado vezes M, ou seja, no terceiro dia eu tenho P elevado ao cubo vezes M. Então veja que na realidade, no sexto dia, o que eu tenho é P elevado a 6, tá certo? Vezes a matriz M. Isso aqui é o meu resultado do sexto dia, que será o que está aqui, né? O que vai estar aqui, 0,26, vai me estabilizar. Eu vou ter o que a gente chama de uma distribuição estacionária. Ok, pessoal? Então, veja bem, eu tenho uma matriz de probabilidade que eu tenho que elevar a uma determinada potência dependendo de quantos dias eu queira calcular. Nesse capítulo, nós vamos substituir, nós vamos encontrar uma matriz que seja semelhante a essa matriz que nós estudamos, uma matriz que eu quero elevar a uma determinada potência. Veja que essa matriz não é simples de calcular, por exemplo, o P elevado a 20, o P elevado a 30, o P elevado a 100 no centésimo dia. Então, a ideia é substituir por uma matriz simples, uma matriz do tipo diagonal, na qual a gente possa levar uma qualquer potência e assim voltar e descobrir o que acontece com essa matriz original. Matrizes semelhantes, elas vão mostrar resultados semelhantes, tá certo? Bom, continuando o que nós estávamos falando, veja só o seguinte. Isso nós começamos no estado chover fraco. Aí você pode dizer o seguinte, nós convergimos para a seguinte matriz. Começamos nessa matriz aí, na matriz das probabilidades, e ela convergiu para a seguinte matriz, 0,2612, 0,4986, mais ou menos próximo a esse número, 0,2480. Aí a pergunta é a seguinte, e o que acontece se nós começássemos a multiplicar a matriz pela matriz que representa não chover, ou seja, matriz B, né? A matriz B. Se ao invés de botasse 1, 0, 0, se fosse a matriz 0, 1,
0. O que aconteceria? Você ia ver, eu posso até deixar isso aí para você fazer, que ocorreria no final de várias iterações o mesmo resultado. Se começasse então a multiplicar por 1, 0, 0, 0, 1, 0 ou 0, 0, 1, o resultado no final das contas ia ser o mesmo. Então aí a representação da matriz elevado a n, a uma potência n, ou seja, alguns dias, pela probabilidade de não chover, que é a letra B, você ia ter então os mesmos valores. Ok, pessoal? Então, ao começarmos no estado de chover fraco, nós convergimos para essa matriz. Bom, aí tem. Se então cada uma vai convergir para os mesmos valores, nós vamos ter que essa matriz de probabilidade ela vai se convergir para essa matriz aqui, né? Ó. Esses valores em cada uma das colunas é chamado o autovetor dessa matriz inicial, dessa matriz P, que nós chamamos de P. Tá? Essa matriz aí, então, ela é chamada de distribuição estacionária, porque ela converge e ela vai, à medida que você vai interagindo, aqueles valores ali não vão mais se alterando, certo? Então vamos perceber que a matriz inicial ela tem um autovalor igual a 1 e um autovetor igual aos valores da coluna da matriz resultante, tá certo? Como eu falei antes, né? O autovetor então é um vetor de 3 dimensões formado por cada um desses valores aqui, ó, dessa coluna resultante aqui. Isso aqui é um autovetor. Nós vamos ter mais explicações sobre o que é um autovetor e o que quer dizer então que a matriz tem autovalor igual a 1. Tá? Autovalor igual a 1 é o seguinte, é você pegar uma determinada matriz, multiplicar por um vetor e esse resultado ser ainda um múltiplo desse vetor. Você vê que no caso aqui eu tenho a mesma matriz, é porque o vetor 1, 1, 1 é múltiplo dele mesmo, mas poderia ser um vetor qualquer múltiplo desse primeiro, tá? Se você fizer essa matriz, você vai ver que não vai dar o resultado 1, 1, mas tem que ser sim a transposta, tá certo? Vai ter que ser a transposta. E nós vamos perceber um pequeno teorema muito importante, que é o seguinte, toda matriz ela vai ter os mesmos autovalores da matriz transposta. Como eu falei no começo, a soma de cada coluna dessa daqui, ó, é igual a 1, que é a soma das probabilidades. 20% mais 60% mais 20% dá o total de 100%, que é igual a 1. Né? E se você multiplicar, então, por a transposta dessa matriz pela matriz que representa o vetor 1, 1, 1, nós temos como resultado um múltiplo dele mesmo, que, na verdade, nesse caso, é ele mesmo. Então, esse vetor, esse número 1, é um autovalor, tá certo? É um autovalor daquela matriz P que eu coloquei, que é essa matriz que está aí na tela. Esse exemplo, então, pessoal, ele é conhecido como uma cadeia de Markov. Tá? Como eu falei, tem outros exemplos interessantes da utilização de autovalores, de autovetores, como, por exemplo, você formar a sequência de Fibonacci, como, por exemplo, para você encontrar uma equação simplificada de uma cônica, depois de rotacioná-la, nós vamos ver exemplos disso daí, você vai simplificar para poder identificar que tipo de cônica que você está estudando. Tudo isso é aplicação de autovalores e autovetores. Tem muito mais aplicação no campo da física, no campo da engenharia, tá? Tem muita aplicação de autovalores e autovetores. Então não perca o que a gente vai aprender nesse capítulo, tem muita coisa legal. Vamos começar então na próxima aula com a parte teórica do que seja esse assunto. Um abraço e até lá.